Não é querendo causar pânico, nem urgência para venda, nem nada do tipo. Mas eu acredito realmente que a produção de conteúdo vai mudar absurdamente nos próximos anos. Na verdade, ela já vem mudando faz bastante tempo, né? Desde que começou o que a gente conhece como produção de conteúdo, mas na minha visão, 2030 é uma data limite, se é que a gente pode chamar, para esse setor como a gente conhece, mas pode ficar tranquilo que eu vou explicar tudo. Basicamente, eu comecei na internet em 2020, já fazem, né, seus 6 anos e muita coisa mudou desde então. Os vídeos curtos surgiram, o marketing se aprofundou dentro das redes sociais. As redes que eram para ser sociais agora são mais de trabalho, marketing, vendas. Tudo mudou, claro, isso é normal. E não é exatamente isso que eu quero dizer com a mudança ou a data limite da produção de conteúdo para 2030. É algo um pouco além disso e que eu vou explicar em 3 tópicos bem simples, mas baseado na minha visão. Se a gente remontar esse tempo da pandemia, 2020 ou até um pouco antes, 2018, que realmente explodiu o marketing digital e a venda de infoprodutos e tudo mais, a gente consegue analisar que com pouca estratégia, pouca autoridade, mas muita coragem, a gente conseguia ter muito resultado aqui dentro da internet. É por isso que a gente costuma ouvir por aí que nessa época qualquer idiota com muita coragem conseguia fazer dinheiro e com isso achava que, né, tinha, não menosprezando ninguém, pelo amor de Deus, né, eu tô falando de um timing do mercado de uma época que não existe mais, de um público que consumia, que não consome mais, mas uma pessoa com bastante coragem, que botava a cara a tapa, mostrava o seu conteúdo, independente dele ser correto, bom ou não, eu conseguia fazer dinheiro com base em alguma estratégia que tinha ali da época, mas que hoje em dia não funciona mais. E mesmo sem estratégia, se a pessoa tivesse muito volume, uma diferenciação muito grande, ela ainda assim conseguia bastante público e bastante dinheiro. Infelizmente, é quase impossível a gente contabilizar isso em números, né, para apresentar os dados concretos de que isso acontece, mas é só a gente perceber ao nosso redor que em 2018 as pessoas usavam muito menos celular e tínhamos muito menos pessoas usando celular também. Depois da pandemia, todo mundo ficando em casa e começando a trabalhar em casa, e pedir comida em casa e fazer tudo em casa, a gente teve um aumento de pessoas que usam o celular e um aumento dessas pessoas que já são mais, mexendo no celular por mais tempo. Então, assim, a gente teve um público, hoje foi uma enxurrada de pessoas para dentro da internet, e isso também trouxeram profissionais, funcionários e negócios e tudo mais. Ok, mas se a gente pensar, por exemplo, no Instagram, um Instagram sem Reels, um TikTok que mal existia, a gente via vídeos ou no YouTube ou no IGTV, né, da época do Instagram. O iFood era algo muito principiante ainda, que não era do costume das pessoas usarem. Ali em 2018, 19, o Uber Eats explodindo e, assim, tudo muito recente. E o que eu quero dizer com tudo isso, assim, uma só síntese, é que, na verdade, a gente vive simplesmente a era jurássica da internet, onde tudo começou e onde todo mundo foi se conhecendo e conhecendo as estratégias e conhecendo as coisas, se atropelando e mesmo assim fazendo dar certo e mudando, tipo assim, um furacão de ideias e coisas a ser feitas e o mundo e, sim, uma coisa muito louca que ainda assim trouxe algum tipo de resultado para milhares de pessoas ou talvez até milhões de pessoas. Mas tudo isso que a gente viveu de 2018 até hoje, 2026, são 8 anos, é o início do início do início da internet. Se a gente pegar uma métrica daqui a 50 anos, 70 anos e olhar para trás, a gente vai estar ali no princípio de onde tudo foi onde tudo começou, onde tudo foi formado e onde constrói a base do que será lá para frente. Porque se a gente pensar, por exemplo, num mercado de influência, um mercado, né, de blogueiras e de venda de produtos com influenciadores, por exemplo, é algo muito recente, de 15 anos atrás devem surgir as primeiras blogueiras, há uns 10 anos deve ficar um pouco mais mainstream, por assim dizer, e hoje todo mundo conhece, todo mundo sabe, todo mundo participa desse mercado, várias pessoas conseguiram entrar nisso também, mesmo sem ter tantas possibilidades, porque era mais uma coisa de botar a cara a tapa, fazer conteúdo do jeito que dá, do jeito que vier, e a pandemia, todo mundo em casa e consumindo muito, 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 muito. E aí, a gente está passando essa zona de arrebentação. Claro, a pandemia acelerou muitas coisas, poderia demorar muito mais tempo para isso acontecer, pelo menos aqui no Brasil, mas a gente está passando essa zona de arrebentação e chegando num mar mais calmo, e um mar mais calmo precisa de outras coisas que não essa turbulência que a gente vem sofrendo e passando e batendo desde o início da internet, desde o nosso início na internet. E aí entra os 3 tópicos, os 3 fatores que fazem eu acreditar que essa, em algum momento, e na minha cabeça, 2030 é a data limite
para que qualquer pessoa consiga começar a produzir conteúdo, criar o seu próprio negócio, mesmo que ela não tenha nada e venha do nada, que é basicamente como eu comecei, com grande maioria das pessoas começou, que é com o celular que tem, do jeito que tem, sabendo o que sabe, sem nenhum investimento, sem nenhum padrinho, sem nada, né? Vindo do nada mesmo, e algumas pessoas, assim como eu, não tiveram nenhuma experiência fora da internet, não tiveram nada concreto e mesmo assim conseguiram fazer grandes coisas aqui dentro. E essas coisas são profissionalização, uma barreira de entrada mais alta e investimento pesado. E agora eu vou falar sobre elas três. A profissionalização, né, da profissão creator, né, que agora está na moda, ou criador de conteúdo, como a gente sempre conheceu, exige que a gente tenha equipes especializadas, ou pelo menos uma ou outra pessoa que consiga fazer uma coisa que a gente não consegue fazer, para atingir muito volume, uma certa qualidade desse volume, né, desse conteúdo, para bater de frente com quem está aí há 10 anos, 7 anos, ou até mesmo 5 anos, já ganhou uma atração, já tem bastante audiência, e que, querendo ou não, acaba sendo nosso concorrente. Por exemplo, canais grandes que eu conheci e que eu trabalho até hoje, possuem 3, 5, 10, 15 roteiristas, mais o pessoal de revisão, mais 5 caras de edição, mais 3, 4, 5 pessoas de comercial para fechar parcerias. São uma equipe muito grande para entregar aquilo que a pessoa vê ali no celular, na tela do YouTube, e acredita que seja só aquele apresentador que faz tudo aquilo. Então, mesmo não estando em 2030, e claro, isso aconteça com um ou outro canal, já existem canais que estão se profissionalizando muito, virando empresas muito grandes, com muitos funcionários, muitas responsabilidades, e isso vai aumentando a necessidade da gente produzir mais conteúdo, melhores conteúdos, ou então conteúdos muito nichados, muito focados, muito específicos e muito técnicos. E por isso a gente tem uma barreira de entrada muito mais alta do que a gente tinha em 2020, 18 e antes, com certeza. Como eu falei ali em 2018, antes eu não vou nem considerar, porque o cara estando na internet nessa época e querendo fazer alguma coisa, ele já, né, conseguia deslanchar, sem menosprezar quem, né, claro, conseguiu algum tipo de resultado ou não conseguiu esse tipo de resultado na época, mas em 2018, 2020, querendo fazer e fazendo, já era assim, 80% do trabalho de conseguir algum tipo de resultado. Conseguir mais clientes, construir um portfólio, conseguir um grande emprego, conseguir uma parceria de sociedade, qualquer coisa desse tipo, era muito mais possível pelo fato de querer e fazer aquela coisa, porque alguém falou: "Faz isso, isso, isso", o cara pega: "Não, beleza, vou lá, fiz isso, consegui meu cliente". Hoje a gente tem, por conta dessa profissionalização, uma necessidade de nutrir e botar em prática várias habilidades muito mais técnicas do que a gente teria tempos atrás. E, se a gente olha para agora e vê que em 2020, 2018, 2015, exigia-se muito menos habilidades para fazer esse tipo de conteúdo, a gente pode imaginar que daqui em 2028, 2029, 2030, 35, essa coisa vai ficar muito maior, vão ter especialistas muito mais especializados, né, desculpa o pleonasmo, para fazer com que a coisa consiga acontecer. Claro que grandes empresas, grandes canais, grandes negócios vão exigir mais disso, mas a gente não pode esquecer que o pequeno criador, o que está começando, também compete com aquele tipo de pessoa. Claro, são negócios diferentes, públicos diferentes, etc, etc, mas mesmo assim ainda há uma concorrência pelo mercado que existe. É claro que o mercado com mais maturidade, mais tempo, mais provações, e depois de todo o rolo que a gente teve de falsas promessas, cursos dark que, né, tiveram a rodo, promessas de marketing digital viraram memes nacionais da Hotmart e tudo mais, que até, né, uma época puniu esses cursos, tirou os cursos da plataforma para ver se conseguia limpar essa imagem. Exige-se que a gente tenha muito mais comprovação do que a gente sabe, comprovação de técnica, provas sociais de que a gente realmente faz alguma coisa, e de sabedoria, não, eu vamos seguir por esse caminho, tem um plano, tem um sistema, vamos assim, assado. Exige muito mais essa comprovação, e daqui a pouco vai exigir muito mais, porque, pô, por que que eu vou ficar com fulano se tem o outro ali que está 15 anos ensinando a fazer um negócio, consegue
cobrar um preço mais barato às vezes, porque o pequeno ele precisa dar uma exclusividade, ele precisa dar uma atenção maior, o preço fica maior, ou aí tu prostitui o mercado baixando o teu preço, aí a gente pode entrar aqui numa teoria da conspiração fudida, mas não é a ideia do vídeo, é só mostrando que, tipo, se a gente tá aqui nesse momento e analisa 4 anos para trás, analisa 4 anos para frente, a gente pode esperar que em 2030 a coisa esteja muito mais feia, no sentido de quem está começando sem nada, sem saber nada, do que estaria 4 anos atrás, por exemplo. E para fechar os nossos 3 tópicos, o último é um investimento pesado, porque aí para a gente começar a se diferenciar e chamar atenção e etcétera, a gente vai precisar de boas thumbs, vamos precisar de bons editores, bons estrategistas, anúncios que chamam atenção, investimento em anúncios, investimento em câmera para porque daí fica muito ruim, a pessoa não assiste áudio, é uma coisa importantíssima dentro do YouTube. Todas essas coisas vão fazer parte desse ecossistema de criar um negócio, não vai simplesmente mais pegar uma câmera, ligar, ficar falando e divagando, aí fica 25 minutos de vídeo e a pessoa tá ali, porque não tem mais ninguém para assistir. Todo mundo agora tem, claro, fica muito mais tempo no celular, mas existem milhões, talvez, né, milhares de criadores de conteúdo e opções de conteúdo para que a pessoa assista. Então, assim, exige que essa fisgada ali no oceano de oportunidades seja muito maior, muito mais assertiva para que você comece ali a nutrir alguma audiência, ter algum engajamento ou qualquer coisa do tipo. A boa notícia de tudo isso é que a gente ainda não está em 2030 e apesar de a gente já ter deixado passar muitas oportunidades, né, o tempo passado, principalmente eu que fiquei muitos anos nos bastidores e nunca quis criar minha marca pessoal, sempre tive um receio quanto a isso e já percebi o tanto de tempo que eu perdi. Você também pode começar um canal no YouTube hoje e daqui a 4 anos olhar para trás e pensar: "Pô, pelo menos eu aproveitei esse momento ali que tinha um timing um pouco melhor do mercado, não precisei investir tanto, ainda tem boas inteligências artificiais que podem me ajudar, especialistas que cobram mais barato, que estão mais ali começando a sua produção de conteúdo podem tirar minhas dúvidas". Quando a coisa vai ficando mais inacessível, vai ficando um pouco mais complicado, exige muito mais investimento, a barreira fica mais alta e se você já teve desculpa nos anos que passaram, imagina quando a coisa ficar ainda mais complicada. E aqui na descrição eu vou deixar pela primeira vez na história da minha história na internet, um guia de 12 semanas para que você comece verdadeiramente a produção de conteúdo no YouTube de forma profissional, focado em sistemas e num planejamento de 12 semanas que pode ser replicado 4 vezes no ano. Você vai perceber muito mais diferença, muito mais tranquilidade na sua criação de conteúdo e vai saber exatamente para onde você está indo. E como eu falei, a gente está, né, entrando numa era de profissionalização, o trabalho vai ser levado mais a sério, o conteúdo vai ser levado mais a sério, vamos entrar numa época mais de sistemas, de estratégias muito mais focados, muito mais profissionais do que a gente jamais teve e que, claro, não vai ser nenhuma ínfima parte do que a gente terá daqui a 10 anos, 20 anos e 30 anos. E como a gente não pode só ficar chorando as pitangas, o que a gente pode fazer é começar hoje, aproveitar e aplicar sistemas, métodos, estratégias e quando chegar lá em 2030, olhava atrás e agradecer que a gente começou na hora que deveria.